Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos prestes a implementar na regra de cálculo das mulheres do regime próprio. Desde que foi publicada a emenda constitucional 103, em 2019, novembro de 2019, o quanto eu falava que a regra de cálculo das mulheres estava errada. E sim, nessa semana, o STF, nós já estamos com 7 votos dos ministros, entendendo que realmente foi um erro, que as mulheres estão no regime próprio estão sendo prejudicadas em relação à regra de cálculo que foi implementada. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Mas o que eu quero mais chamar vocês nesse momento é que vocês assistam até o final do vídeo, porque eu vou explicar para vocês por que isso era tão prejudicial. Porque vocês sabem, o meu objetivo como educadora financeira e previdenciária, o maior objetivo meu não é legislar, não é advogar sobre o direito previdenciário. Isso aí nós temos os advogados que fazem. O meu objetivo é pegar a Previdência, pegar a lei e transformar ela em vantagens financeiras. E depois da reforma da Previdência, isso ficou muito nítido. Quem não entender as regras de cálculo, pode ser que às vezes por causa de 2 meses, perca 2% da sua média. Pode ser que você saia pelo artigo errado, você principalmente que tem muito tempo de contribuição, se você não tomar cuidado, você vai receber lá um parecer do teu órgão falando assim, ó, você compreende o requisito tal, no artigo tal, você também compreende, sai pelo artigo tal, e você vai achar que qualquer artigo contempla, principalmente para os órgãos que não entregam os cálculos previdenciários, para você que não entrega os valores. Então é muito perigoso você tomar uma decisão errada, ou às vezes até mesmo, até o teu órgão pode até às vezes entregar o cálculo para você. Mas o teu órgão, no parecer dele, ele vai falar assim, olha fulano, mas se você ficar mais 6 meses, olha, você vai ter um aumento aqui de 2%. Aí essa regra aqui que nós estamos falando que hoje é melhor, talvez a outra regra vai ser melhor. Ou então, talvez também o teu órgão não vai falar para você, falar assim, olha, se você for pela outra regra, descartando algum tempo de contribuição, pode ser que a tua média aumente. Então é muito necessário a gente conhecer o que a Previdência trouxe de novidade, principalmente hoje que ela não limita mais o cálculo da média à última remuneração. Isso eu sempre falo. Teve uma coisa que a reforma da Previdência trouxe de bom, foi a gente não ter mais essa limitação da última remuneração de contribuição para o cálculo da média. Então é muito importante a gente aprender tudo isso. E eu quero chamar você. Claro, as mulheres primeiramente, porque a regra de cálculo é a nossa que vai ser alterada assim que o juiz Gilmar Mendes voltar a proferir o seu voto, porque já temos 10 votos, 10 ministros já votaram, falta ele proferir. Então a gente já sabe a maioria dos quesitos que estão já decididos, né? Se vai ser favorável, porque são várias ADIs que foram discutidas, mas nesse vídeo eu vou falar especificamente da regra de cálculo das mulheres e que o que eu vou falar no final do vídeo de cuidados que você tem que ter, não é sobre as mulheres, isso também se aplica aos homens. Então, fique até o final desse vídeo, peço para você, se inscreva no canal, compartilha, ensine as pessoas, comente com seus colegas do órgão, que é importante hoje conhecer, fazer um planejamento previdenciário, você entender, e quanto mais cedo você fizer esse planejamento, porque a gente fala assim, mas eu estou longe de aposentar, depois eu vou procurar aprender. Não, você tem que saber hoje, porque o objetivo do planejamento previdenciário é justamente preparar para as finanças. Então não adianta você conhecer lá na frente e você não tomar essa decisão. Lá na frente você não vai ter decisão de escolha. É o que aconteceu, você não pôde agir, você não pôde mudar o teu destino. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Quanto antes você tomar uma decisão de conhecer, de saber as possibilidades que você tem, quando chegar lá no momento de escolher, você vai poder escolher com base, não só na melhor vantagem financeira, mas na vantagem no momento que você está na sua vida. Se ainda compensa você ficar um pouquinho mais ou não, se você quer sair logo do serviço público, se você quer trabalhar mais um tempo, mas você vai ter opções de escolha, e isso é mais importante, tá bom? Então vamos lá. O que eu quero primeiro trazer um panorama geral. O artigo 26 da emenda constitucional 103, desde 2019, quando foi publicado, ela trouxe o novo cálculo da média, né? Ela excluiu o cálculo da média dos 80% e passou a incorporar 100% de todo o período contributivo desde julho de 94. Patrícia, por que julho de 94? Porque exatamente agora, no mês que vem, nós vamos estar em julho de 2024, nós vamos estar comemorando 30 anos de plano real. Então, só entra no cálculo as contribuições de julho de 94 para cá. E hoje não se exclui as mais baixas, é 100%. Então, por isso que hoje se tornou necessário você fazer simulações para ver se é vantagem você excluir ou não remunerações. Tá certo? É claro que se você exclui a remuneração, você exclui o tempo. Então, por isso que é necessário você fazer contas. Outra coisa que é muito importante, o que esse cálculo trouxe? A diferença.
Quando você faz o cálculo de 100% das remunerações válidas depois de julho de 94, você está fazendo um cálculo de média aritmética, que é justamente o artigo 20. Então, quem vai se aposentar pelo artigo 20 vai sair por regra aritmética. E para a maioria das pessoas, esse é o melhor cálculo. Por quê? Você soma tudo e divide por elas mesmas e não proporcionaliza o seu tempo. Mas nós temos pessoas que têm muito tempo de contribuição, que vão ter mais, agora no caso, mais de 35 anos de contribuição às mulheres, ou os homens mais de 40 anos. E nesse caso, não é vantagem sair pela média aritmética, porque foi implantada a regra do média proporcional. E essa média proporcional, que você se aposenta pelo artigo 4º, que é a regra dos pontos, ou pela nova regra geral, que é o artigo 10º, vai usar a média proporcional, que é justamente essa regra aqui, que 20 anos de tempo de contribuição, primeiro você faz a média aritmética, depois que você tem um valor, vamos usar um exemplo, 10 mil reais, então você tem 10 mil reais de média aritmética, e esse valor aqui só serve para aposentadoria pelo artigo 20, e novamente, nem todo mundo é vantagem sair pelo artigo 20, tá certo? Então vamos lá, então deu 10 mil de média aritmética, aí nós vamos proporcionalizar o cálculo. 20 anos é igual a 60% dessa média, cada ano acima dos 20 anos vale mais 2%. Ou seja, se a pessoa terminar com 37 anos de contribuição, nós já usamos 20 anos para ser 60%, nós temos mais 17 anos acima. 17 vezes 2, 34. Ou seja, pela média proporcional, nós sairíamos com R$ 9.400, porque seria 94% de 10 mil. E essa é a regra geral que está na emenda constitucional 103. É a regra geral para todos. Porque eles não falam aqui se é para homem ou mulher. Então, preocupa todo mundo. Mas, qual que foi a nossa grande briga no STF? Por quê? Trazer esse assunto à tona, porque nós já estamos há 4 anos vigentes essa regra. E, para as mulheres, nós estamos com uma aplicabilidade errada. Por quê? As mulheres e os homens têm requisitos diferentes. As mulheres têm menos anos de contribuição, as mulheres se aposentam com menos idade, as mulheres se aposentam com uma tabela de pontos menor. Ou seja, se as mulheres têm requisitos menores e as mulheres do regime próprio, do regime geral, têm os mesmos requisitos, na hora de aplicar o cálculo da média, nós, já que para as mulheres do regime geral foi feita uma exceção, por que as mulheres do regime próprio estavam se aplicando a mesma conta dos homens? E é óbvio, se a mulher tem requisitos menores, ela termina primeiro. Então não tem como, na hora dela aplicar a sua média, ela compreender uma regra que é aplicada para homens, que tem exigência de mais anos de contribuição, que tem exigência de mais idade para se aposentar, que tem exigência de mais tabela de pontos. E é claro que isso estava errado. Então, por que isso a gente viu? O legislador cuidou, ele entendeu que a mulher tem requisitos menores. Tanto é que no parágrafo 5º do mesmo artigo 26, estava escrito assim, apenas para as mulheres do RGPS. E esse que está voltando de erro. Porque agora, como nós já estamos com 7 votos a 3, ou seja, falta mais um voto, mas de qualquer jeito, se o ministro Gilmar Mendes voltar aqui ou aqui, nós vamos mudar isso aqui. Agora, isso aqui não vai ser mais apenas para as mulheres do RGPS, vai ser também para as mulheres do RPPS. E o que é isso que está a diferença aqui? Agora, a diferença que foi implementada é, esse parágrafo 5º, sendo uma exceção para todas as mulheres, esse parágrafo 5º está escrito o seguinte, que 15 anos de tempo de contribuição é igual a 60%. Ou seja, a mulher não vai ter que fazer mais 20 anos de contribuição igual o homem, que tem requisitos diferentes da mulher, para ter 60% da média. Então, aí sim, cada ano acima dos 15 vai ser mais 2%. Então, vamos voltar aqui ao nosso exemplo. Vamos dizer que uma mulher termine com 33 anos de contribuição. Ela vai sair pelo artigo dos pontos ou pela regra geral. 33 anos da mulher agora vai ser o seguinte, ó, 15 anos, 60%. Ela não tem 33 anos? 33 menos 15, eu vou ter, eu tenho 18 anos, que eu não usei ainda, então eu vou fazer 18 anos vezes 2%, eu vou ter aqui mais 36%. Ou seja, a mulher agora vai sair com 96%. Vamos dizer que a tua média tenha dado 10 mil. 96% 10 mil. Vamos dizer que você tenha contribuído sobre o teto. Você tem o valor do teto lá, 7 mil e pouco. Vai ser 96% do teto. Tá certo? O que acontece se a gente usar esse mesmo 33 anos de contribuição na regra geral? A mulher estava tendo 20 anos na regra geral.
Na regra geral, como é que está até hoje vigente? 20 anos é igual a 60%, ou seja, ela só tem mais 13 anos acima dos 20, então ela tem mais 13 anos vezes 2, né, vezes 2%, vai dar mais 26%, ou seja, ela sairia aqui com 86%. Por isso que vocês viram já vários artigos meus, várias declarações, várias entrevistas, várias contas falando, a mulher do regime próprio está com uma defasagem de 10% em relação às mulheres do regime geral. E é isso que nós vamos corrigir. Então, se você já se aposentou pela regra do artigo 4º, que é a regra dos pontos, ou pela regra geral, você vai ter que brigar, porque você está com uma aposentadoria menor. E mais, às vezes, pode ser que você fale assim, mas você está tão longe de minha aposentadoria ainda, por que você estava brigando tanto? Porque todas nós podemos hoje falecer. E se nós falecermos, o nosso cálculo, a nossa pensão, para aqueles que a gente tanto ama, está sendo feito dessa forma errada, que 20 anos é igual a 60%, ou seja, a nossa pensão está ficando com 10% a menos. Se hoje você se aposentar por incapacidade, e eu tenho casos de colegas do meu órgão, 2 que eu conheço, que estão com o cálculo da sua aposentadoria por incapacidade diminuído em 10%, porque o cálculo da aposentadoria por incapacidade também é com base no artigo 26. Então, gente, era muito necessária essa mudança. Ela já aconteceu? Não. Nós precisamos terminar a votação no STF para implementar. Mas, imediatamente, nós vamos brigar para que seja feito daqui para frente e retroagir os cálculos de todo mundo que foi feito errado. E agora, isso aqui é a parte jurídica. Patrícia, agora fala da tua expertise. Por que você fala tanto que é importante isso aqui para homens e mulheres? Que foi a grande dica que eu falei que eu ia trazer no final. O que é tão importante? Vamos lá. Pessoal, presta atenção, isso aqui que eu vou entregar para vocês é ouro, é dinheiro. Nós trabalhamos tanto e a gente não pode pecar pela ignorância. Então presta atenção, isso aqui que eu vou falar aqui é para o homem e para a mulher. O que acontece? Nós temos o artigo 20, que é o artigo da média aritmética. Aqui você sai pela paridade, que não é o foco nosso hoje de falar. Pela paridade da realidade, se você quiser, ou então pela média. Se você, homem, tiver menos de 40 anos de tempo de contribuição. E se você, mulher, depois da mudança da regra, tiver menos de 35 anos de tempo de contribuição, é muito melhor você sair no artigo 20 pelo artigo 20, porque é média aritmética. Então, se você tiver uma mulher de 33 anos, você vai sair com 100% da média, porque não aplica a média proporcional. Então, vai ser a média daqueles 33 anos. Se você, homem, tiver 38 anos de contribuição, você vai sair com a média aritmética. Ou seja, você vai sair com a média cheia. Mas o artigo 20, infelizmente, ele vai atender pouquíssimas pessoas. Por quê? Eram aquelas pessoas que estavam próximas de se aposentar, que faltavam 5, 6 anos no máximo, ou seja, porque ela vai ter que completar os 5, 6 anos para os 35 anos, o homem ou a mulher 30 anos, 5, 6 anos para os 30 anos, e pagar um pedaço desse período. Mas depois que esse pessoal que já estava próximo da reforma da Previdência, de completar os seus requisitos, a maioria das pessoas vão sair pelo artigo dos pontos ou pela regra geral. Porque ninguém que estava faltando 15 anos de contribuição vai trabalhar mais 15, concorda? Então esse artigo 20, praticamente daqui a uns tempos, ninguém mais vai se aposentar por ele. Mas se você, que hoje vai se aposentar pelo artigo 20, como possibilidade, ou tem os outros, e se você, homem ou mulher, se você, homem, tiver mais de 40 anos, quer dizer, maior, tem o tempo de contribuição maior que 40 anos de contribuição, e a mulher maior que 35 anos de tempo de contribuição, não é vantagem você sair pela regra do pedágio, pelo artigo 20, porque é média aritmética. Então, se você tem lá 42 anos de contribuição, por exemplo, o homem, o que vai acontecer? 20 anos é igual a 60%, você não tem mais 22 anos acima dos 20? Ou seja, você vai ter mais 22 vezes 2%, ou seja, vai ser 44%. Então, o que vai acontecer com você? É melhor você pegar aquela média aritmética, no exemplo que a gente deu aqui de 10 mil, e multiplicar aqueles 10 mil por 104%. Sim, não está mais limitado a 100%. Você pode fazer 102, 104, 106, 110% da sua média. Então, se você tem mais tempo de contribuição, não é vantagem você ser uma média aritmética. Porque se você pegar lá os 42 anos de contribuição e fizer a média, vai ser a própria média, não vai ter vantagem de mais de 100%. E a mesma coisa a mulher. A mulher que tiver hoje 37 anos de contribuição, com a mudança com a nossa correção da regra das mulheres, de cálculo das mulheres, do regime próprio, que nós vamos ter na mesma regra de cálculo da mulher do regime geral, se você tiver 37 anos de contribuição, você vai ter lá, 15 anos, vai ser igual a 60%, e não mais 20 anos igual a 60%.
Ou seja, você vai ter mais 22 anos. Tá certo? Aqui, ó. 5 com 2, 7. 1 com 2, 3. Quer dizer, você tem os 37 anos. Então, 22 vezes 2% vai dar mais 44%. Ou seja, 37 anos de contribuição, você vai sair com 104% da média. Não souber disso, você vai pegar lá, vai pegar teu cálculo, vai saber que você tem uma regra do pedágio. Sim, você pode saber a regra do pedágio. Mas normalmente, mulher que tem muito tempo, muitos anos de contribuição e já tem uma certa maioridade, ela também vai compreender a regra dos pontos. E se você tiver 62 anos de idade, que é a idade mínima para o artigo 10, você também pode ser por aqui. Então, a gente precisa saber quais são as vantagens. Então, sempre eu falo, não existe a melhor regra. Existe a melhor regra para o seu caso. Média aritmética é bom? É bom. Mas para quem tem menos, homem menos de 40 anos e mulher menos de 35 anos, com a mudança da lei. E para quem tem mais de 40 anos, homem, e mais de 35 anos, mulher, dificilmente a regra do pedágio vai ser melhor que a média aritmética, porque você tem que valorizar o seu tempo de contribuição. E para isso você vai sair pelo artigo 4º ou pelo artigo 10º. E para finalizar, o mais importante que você tem que saber. Quando você manda para o teu órgão, para a tua atualização pessoal, se você compreende os requisitos, gente, é um sistema que está fazendo os cálculos. E o sistema, ele vai lá, ele tem os requisitos, se compreende tal, você tem isso, e te dá uma resposta de computador. Ninguém vai chegar para você e falar assim, olha, você compreendeu sim o artigo dessa média proporcional, você compreendeu sim o artigo 4º ou o artigo 10º, mas ninguém vai te falar assim, olha, mas você está com 37 anos e 8 meses de contribuição. E se você trabalhar mais 4 meses, você ganha mais 2%. Então você tem que saber, além de você saber se você preenche o requisito, se é o melhor momento para você aposentar. Porque já que ficou tanto tempo a mais, já que ficou mais tempo, é muito importante você saber disso. Então, a gente tem que saber que são anos cheios. Não adianta você estar lá com 37 anos e 11 meses e achar que vão fazer o cálculo por 38 anos. Não, vão fazer por 37. Você está perdendo 11 meses para ganhar mais 2% da tua média. Então, gente, vamos entender que a coisa é séria. A gente tem que se esforçar, a gente tem que aprender. Assista esses vídeos 1, 2, 3 vezes. Converse com os teus colegas. Troquem ideias. Planejamento previdenciário aplicado a finanças é necessário agora. Pós-reforma da Previdência, é necessário você entender as regras do jogo, para você ter a melhor vantagem. Afinal de contas, a gente trabalhou tanto que não é para a gente desperdiçar nenhum valor, nenhum percentual na melhoria financeira, que é para o resto da nossa vida. Finalizando, porque sempre vem essa pergunta, Patrícia, mas com isso eu posso me aposentar mais cedo? Não, a idade mínima é necessária. Para cada regra tem uma idade mínima, não é porque você vai desperdiçar tempo, você vai fazer cálculo, às vezes você tem muitos anos. A idade mínima é um dos requisitos. O que nós estamos falando nesse vídeo é sobre a média, mas a idade mínima não foi mudada e ela não vai mudar. Um forte abraço, vamos conhecer, vamos ter vantagens, vamos melhorar a nossa vida financeira.